amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos completando hoje o 10º programa, a gente diz #10, completando o 10º programa, o ser, o destino e a dor. E por isso, homenageando ao nosso trabalho, ao diretor do nosso trabalho, Ricardo, a Yasmin e toda a TV Nova Luz, nós fizemos um pôster, está aqui atrás, um pôster da vinheta do nosso trabalho. Então, vamos continuar estudando, meus irmãos, essa coronavírus, né, Covid-19, que tem nos colocado dentro de casa, está trazendo também alguns benefícios, que é a gente repensar todos os nossos valores, etc, etc. Mas na semana passada, que nós gravamos sobre o sono, que era o capítulo 4 do livro O Ser, o Destino e a Dor, o problema do ser, do destino e da dor, nós falamos coisas importantíssimas e eu participei do chat e vi como as pessoas ficaram interessadas nesse estudo do sono e dos sonhos. E hoje nós vamos ver o capítulo 6, aliás, da semana passada foi o capítulo 5. Hoje nós vamos ver o capítulo 6, que é os sonhos, né, os tipos de sonhos e também as projeções telepáticas. O que seriam essas projeções telepáticas? É o potencial que todos nós temos, segundo Denis, e também na prática a gente percebe isso, de projetar os nossos pensamentos, os nossos fantasmas, nós mesmos, nós projetamos para outro lugar, até distante, os nossos sentimentos, as nossas vibrações em forma de símbolos. Então, Denis, nesse capítulo, ele conta, assim, inúmeras experiências que os cientistas fizeram dessas projeções telepáticas. Denis conta, inclusive, que a sua mãe, nos últimos dias da vida dela, que ele não pôde estar presente, que ele estava viajando, que não é como hoje, que a gente rapidinho chega nos lugares, né? A mãe dele relatou que muitas vezes via o Leon Denis chegar, né, e conversar com ela. Então, é interessante que ele se projetava, não de forma consciente, ele ficava sabendo depois. E eu mesmo tive experiências nesse sentido, quando nós fomos fazer, eu e Sueli Calda Schubert, fazer vários seminários sobre a obsessão e a desobsessão, que Sueli é especialista nisso. Nós começamos lá no Maranhão, São Luís do Maranhão, e fomos vindo em todas as capitais dos estados até terminarmos na Mansão do Caminho, que Divaldo nos ofereceu hospedagem lá. Mas quando nós passamos pelo Rio Grande do Norte, que a gente desceu em Natal, nós fomos recebidos, acolhidos pelo reitor da Universidade de Natal. E foi assim muito interessante, porque ele ficou assim muito assustado olhando para mim quando nós chegamos de táxi na casa dele, que a sua esposa também, Sueli, estava lá, muito simpática, maravilhosa, um acolhimento lindo. Ele ficou estático na porta e ele não tirava os olhos de mim, ele ficou assim meio que assustado me vendo. E eu não estava entendendo aquela reação. Aí depois que nós entramos, nos acomodamos, ele falou assim: "Ô Leila, você deve ter reparado o susto que eu levei quando eu te vi. Mas é porque tem 2 noites que eu vejo você entrar aqui exatamente como você está vestida agora. Você entrava aqui e eu dizia para mim mesma, quem será essa pessoa que está se manifestando aqui na minha casa, chegando aqui na minha casa? A princípio, como a minha mulher é espírita e eu nem tanto, ele disse assim, eu imaginei que fosse algum espírito, mas eu não sentia medo, eu só via você entrar. Então, a projeção, né, de mim mesma
de forma inconsciente, eu fui na sua casa, já sabia que ia ser hospedada lá, eu fui verificar antes. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu tenho essa característica no meu desdobramento, que muitas vezes eu vou em determinado lugar e quando eu chego naquele lugar, a sensação de déjà vu, né? Déjà vu em francês quer dizer já visto, é muito grande. Porque se eu fosse de forma consciente, eu também não ficava tão assustada com os déjà vus que acontecem na minha vida. Mas eu não vou de forma consciente. Então, essas projeções telepáticas, Denis chamou também os fantasmas dos vivos, e que ocorre, eles fizeram, ele pesquisou vários estudiosos do assunto, vocês podem ler aí no capítulo 6, ele pesquisou vários estudiosos do assunto e todos eles afirmam que isso é possível. Você pode projetar até um objeto. Às vezes ele conta, você pensa tão fixamente numa pessoa que a pessoa, onde quer que ela se encontre, ela pode visualizar a sua imagem. Ela pode, não só de lembrança, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano, eu pensei em te ligar e você me ligou, que isso é um processo telepático, a gente sabe disso. Mas Denis aprofundou nesses estudos, mostrando que é possível a gente ir, né, espiritualmente falando, deixar o nosso corpo adormecido e nos projetarmos para o lugar onde desejamos ir. Baldo Vieira escreveu um livro sobre isso, sobre as projeções da consciência. Mas Valdo, inclusive, ensina como você ir em determinado lugar de forma consciente e ter a lembrança realmente dessa projeção, o que ele chamou da ciência da projectologia. E o Leon Denis fala uma coisa muito interessante, que os fantasmas dos vivos, eles podem atuar sobre a matéria. Estando desdobrados, eles podem atuar sobre a matéria. Ele diz aqui, podem abrir portas, podem tirar a poeira de algum móvel, chegar lá, tacar a mão, deixar a marca de que ele passou. E dar notícias também de fatos ignorados. De repente a pessoa fala, nossa, parece que eu percebi fulano aqui, ele me dizia isso, isso, aquilo. E depois aquela notícia se confirmar. Olha que potencial interessante esse estudo do fantasma dos vivos, né? E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: no processo da bicorporeidade, né, que Leon Denis também faz esse estudo, e que nós sabemos que Eurípides Barçanufo, ele tinha esse potencial mediúnico de bicorporeidade, ou mediúnico, anímico, né, ou da própria alma dele, não sei, mas certamente, como ele era um estudioso da doutrina espírita, deveria ter ajuda dos espíritos ali no processo. Mas é um processo anímico, né? Ele deixava o corpo dele dormindo e saía e realizava tratamento nos hospitais. Ele se tornava visível em outros lugares. Tem a história também do padre Antônio Vieira, que ele desdobrou e foi defender seu pai lá em Lisboa, ele estava em outra cidade, e ele, através desse desdobramento, desse processo da bicorporeidade, ele pôde deixou o seu corpo físico e foi com seu corpo perispiritual, foi completinho, porque se tornou vivo, palpável, né? Se tornou visível, vivo ele sempre foi, né? Ele se tornou visível, palpável, né? E aí a pergunta que não quer calar é essa: qual é a diferença, então, dos fantasmas dos vivos e o processo da bicorporeidade?
porque parece ser a mesma coisa, só que não é, porque no processo do fantasma dos vivos, nem todo mundo vai perceber e também não poderá ser tocado. É uma coisa mais fugidia, mais transitória, que na história de Eurípides Barçanufo, a gente sabe que os seus alunos diziam assim, doutor Eurípides já foi, porque ele estava dando aula, de repente ele sentava, entrava num transe, né, adormecia ali, e a sua alma saía e ele era visto em outros lugares, ele ia até para os hospitais, fazia tratamento com as pessoas, etc. O mais interessante também dessa projeção da consciência, né, dessa exteriorização do ser humano, desse desdobramento, dão vários nomes para o processo, é o tipo de sonhos. Porque nós já sabemos, falamos na semana passada, que nós precisamos dormir. Ninguém pode ficar sem dormir. Por que nós temos necessidade do sono? Porque a nossa alma, meus irmãos, ela vibra numa velocidade diferente de quando encarnada. Nós, alma humana em estado de liberdade, né, que nós pertencemos à dimensão espiritual, nós temos um corpo, já estudamos isso profundamente, temos um corpo espiritual ou perispírito que nos permite viajar pelo universo afora, nas muitas moradas da casa do nosso Pai. Esse corpo espiritual que foi nos confiado, digamos assim, que Deus nos confiou no momento que nós fomos criados, ele retirou do fluido cósmico universal uma porção de matéria e modelou um corpo para que nos servisse de nave, digamos assim, para nós viajarmos pelo universo afora. Achei até que eu falei bonito, imaginando uma nave, né? E esse corpo perispiritual, a gente sabe, ou corpo espiritual, esse perispírito, ele é ligado molécula a molécula ao corpo físico. E nós precisamos dormir, porque quando nós dormimos, os laços que nos prendem ao corpo físico, que se a gente é ligado molécula a molécula, tem vários laços que precisam ser afrouxados, digamos assim, ficar mais flexíveis para que a nossa alma possa exteriorizar-se com mais força, com mais potencial. Porque se a gente sair definitivamente, nós vamos morrer, né? Se a gente sair, tem que cortar o cordão de prata, que André Luiz diz que nós ficamos ligados aqui pela nuca por uma energia poderosa que chama de cordão de prata, que nada mais é que a exteriorização do nosso perispírito com o corpo físico, né? Esse cordão, se ele se romper, então o nosso corpo perde toda a vitalidade, porque o fluido vital, que é também retirado do fluido cósmico universal, já estudamos isso, que só é um fluido diferenciado porque ele é energizado, animalizado, magnetizado, não importa o nome que se dê, esse fluido é que contém a vida, por isso que chama fluido vital, é o sopro de Deus. Enfim, quando nós nos exteriorizamos, ou seja, deixamos o nosso corpo físico, temos que estar ligado por alguma coisa ao corpo físico, porque se a gente se desligar totalmente, romper, né, nós estaremos livres, libertos,
E o nosso corpo, perdendo a vitalidade, o fluido vital, ele vai ser considerado morto, né? O corpo perdendo a vitalidade, os seus átomos vão, né, se desaglutinarem, porque André Luiz diz que o nosso corpo é um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Então, veja bem, que coisa linda que nós estamos falando, meus irmãos. A gente tem que pensar profundamente nisso. Como é bonito a gente poder compreender o que nós somos, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, a nossa alma, que não está aprisionada, feito um pássaro na gaiola, ela pode sair. E o sono serve para isso, para dar essa semi-liberdade para a alma, para ela respirar o alimento espiritual que ela precisa, né? Recompor-se, fortalecer-se no encontro com os amigos espirituais, no encontro com outras paragens, onde vai reabastecer o seu corpo perispiritual para retomar o corpo com maior força, com maior vitalidade. Então, Leon Denis faz um estudo lindo, porque, desculpa, naquelas fases dos sonhos que nós estudamos a semana passada, as 5 fases dos sonhos, né? Ou a primeira fase dos sonhos, que tem um outro nome, mas eu lembrei de fase agora. A primeira fase do sonho, que a gente está ainda sonolento, depois isso aí gasta de 5 a 10 minutos, às vezes até mais, né, que a gente fica assim, prestando muita atenção no ambiente. Depois, na segunda fase do sonho, que a gente já está um pouquinho mais adormecido, talvez num transe um pouquinho mais aprofundado, na segunda e terceira fase dos sonhos, é que a gente passa maior tempo, que segundo os estudiosos, 45% do nosso sono a gente gasta nessas fases. E é nessa fase dos 45%, digamos, se a gente dorme 8 horas por noite, como eu relatei na semana passada, você vai passar umas 3 horas e meia, mais ou menos, 4 horas, nesse processo entre a realidade acordada, né, a consciência desperta, e a consciência em transe, adormecida, para entrar nesse sono profundo. E vimos na semana passada também que o sono é reparador não só do nosso corpo físico, mas também para a nossa alma. Então, nós precisamos de dormir. E nessa fase intermediária, entre a vigília, digamos assim, e o adormecimento profundo, nós temos 3 tipos de sonhos. Freud, ele diz que o sonho antecipa o sono profundo, porque nós precisamos sonhar para dormir. O que ele quis dizer com isso? Que se você deita, né, na sua cama, mas você está ligado ainda no que você tem que fazer no amanhã, você está super preocupado, que tem que acordar a determinada hora, não pode perder a hora, você está preocupado se você está bem preparado para o exame que você vai fazer, você está super preocupado com seu filho, que até aquela hora que você se deitou, ele ainda não tinha retornado. São tantas as preocupações do dia a dia, que nesse momento você tem os pesadelos, não são sonhos, porque você fica ali só preocupado com as suas necessidades diárias. É que Leon Denis chamou das interferências das preocupações do estado de vigília. Então, se você está querendo dormir, mas está muito preocupado com o seu dia a dia, você vai ficar ali naquele estado
também à mercê da influência dos espíritos, amigos ou não. Os espíritos amigos vão te acalmar o coração. Nesse momento, eles vão dizer: minha amiga, tudo bem, tudo vai dar certo, né? Vai mandando energia boa. Isso se você orou, né? Se você nem lembrou de orar, é meio difícil que os espíritos interfiram. Mas quando a gente ora, eles vêm nessa fase trazendo imagens bonitas para a gente pensar, e você vai acabar se permitindo adormecer. E a maioria dos sonhos que ocorrem nesse estágio, eu lembrei a palavra estágio, nesse estágio do sono, eles são muito reveladores. São recados do seu subconsciente para você. Por isso, Denis chama de sonhos comuns. São os sonhos dos desejos seus no estado de vigília. São os sonhos das disposições orgânicas. Então, você passou o dia sentindo muita dor nas costas e você é uma pessoa impressionada, aí você pode dizer assim: ai meu Deus, vai ver que eu estou com alguma doença séria que está passando essa dor para minhas costas, vai ver que eu estou... Aí você começa a pensar bobagem com relação à sua dor, e nesse instante você pode receber a influência dos espíritos que não te querem bem e que pode aproveitar esse momento entre a vigília e o seu sono profundo e sugerir uma porção de coisas erradas na sua cabeça. E esses desejos, né, esses desejos que são assim, preocupantes também, porque tem coisas que a gente deseja que a gente não revela para ninguém. E Freud até conta nos seus, não sei se eu contei a semana passada, mas eu posso contar realmente mais rapidamente. Freud conta, dentro das suas pesquisas no seu consultório de análise, que um senhor sonhava que matava sua cachorrinha toda noite. Todas as noites ele enforcava sua cachorrinha, e era um sono recorrente. E ele não conseguia entender por que ele sonhava isso, se ele gostava tanto da cachorrinha. E depois das associações de ideia, da análise e tal, Freud concluiu com ele, aliás, ele que conclui, porque na psicanálise é o próprio paciente que é levado a concluir, né, que ele era muito chateado com a presença da mãe da sua mulher, ou seja, a sogra, que interferia no seu relacionamento. Então, no fundo, ele desejava muito que ela morresse. E aí, como ele é uma pessoa moralmente sadia, não seria capaz de matar ninguém, ele sonhava no simbolismo que estava matando a cachorrinha. Porque a nossa mente é totalmente simbólica, meus irmãos. Já contei isso outras vezes também, que uma certa feita na minha vida, que eu precisava tomar uma decisão, eu tinha um sonho recorrente que eu tinha que atravessar um quintal. Só eu tinha certeza que eu precisava atravessar aquele quintal. E toda vez que eu entrava para atravessar o quintal, vinham vários pitbulls e me mordiam o braço todo, e eu voltava correndo, com medo daqueles cachorros. E eu fui interpretar esse sonho comigo mesma, e eu percebi que meu subconsciente estava me dizendo que eu estava com muito medo de tomar a decisão que eu precisava tomar. No momento que eu tomei a decisão, eu parei de ter esses sonhos recorrentes. Então, quando a gente tem muitos sonhos recorrentes, que eles se repetem muito, pode ter certeza que é o seu subconsciente ou o seu inconsciente. O Dr. Jung chamou de inconsciente. Na parapsicologia a gente chama de subconsciente, mas é a mesma coisa. Talvez subconsciente seja o consciente mais próximo e o inconsciente seja a coisa mais profunda, né? Mas, enfim, todas as vezes que você tiver um sonho recorrente, pode ter certeza que é um recado importante
que seu subconsciente, o seu eu profundo, a sua alma aí encarnada, está querendo lhe fazer uma advertência a respeito das decisões que você precisa tomar. Então, mediante isso, lembramos de Leon Denis a nos dizer que a noite é boa conselheira, porque se nós, antes de nós dormirmos, nós pedimos ajuda espiritual para uma decisão que nós precisamos tomar, uma compra que a gente tem que fazer, uma viagem, alguma coisa que nos preocupa, aí você vai ter ajuda dos espíritos para chegar a uma resposta que será o melhor para a sua vida. Porque no sono, né, sua alma se desprende e você resolve alguns das suas pendências. Isso no sonho comum. No sonho reflexivo, Denis diz assim, mas tem um outro tipo de sonho que é muito importante, é que eles vêm em forma assim de novela. Você sonha um dia, digamos, você sonha um dia, você estava numa carruagem com uma pessoa, você via uma pessoa diferente de você, mas você sabia que era você. Aí você fala assim, por que eu estou vestida daquele jeito? Por que eu estou com aquela pessoa? Você sonha. Aí você não entendeu nada. Passou algumas semanas, ou alguns dias, ou no dia seguinte, não importa, aquele sonho tem noção de continuidade. Você volta a estar novamente naquela carruagem, daí você chega em algum lugar, e chegando nesse lugar você encontra com alguém, e aí você fala, puxa, aquele sonho teve continuidade. E aí, se você anota, por isso que é bom a gente dormir com um papelzinho na beirada da cama, uma caderneta, um lugar que você possa anotar os seus sonhos. Porque o sonho é só você anotar os 3 itens principais. Onde eu estava, com quem, fazendo o quê. E não se atemorizem de anotar o que você estava fazendo, com quem. Uma certa feita eu tive um sonho recorrente que eu via o meu irmão, né? E ele, naquele primeiro sonho que eu tive com ele era assim, muito arrogante, muito metido, dominava muito a sua esposa. E depois aquele sonho foi tendo continuidade. Depois eu sonhei com ele arrumando uma amante, e depois, como ele era muito poderoso, ele internou a mulher dele num convento. Eu tive toda a sequência desse sonho, inclusive quando ele foi assassinado. E é horrível, às vezes, você acordar, mas como eu já estava assim, muito disposta a saber toda aquela história e por que eu estava reconhecendo aquela história, que eu fui anotando. E é maravilhoso quando você descobre que você está tendo revelação de uma vida anterior, de uma vida passada. Mesmo que ela não seja tão bonita assim, mas você pode entender muitas coisas da sua vida presente ao retornar a uma vida sua anterior. Denis fala, inclusive, que ele tem o terrível privilégio, ele chamou de terrível privilégio, de recordar-se de vidas anteriores, vidas que ele viveu. Eu também tenho esse terrível privilégio, já recordei bastante coisas e me veio através de sonhos que eu começava a notar e fazendo um segmento em todos aqueles sonhos até os espíritos me ajudarem a transformar em livros, né? A maioria dos livros que eu psicografei, que são poucos, A Memória e o Dom, O Estranho Condomínio e Imperatriz por um Dia. Todos 3 eu estou realmente envolvida com os personagens. Enfim, meus irmãos, esses são os sonhos reflexivos. Depois nós temos os sonhos, esses que são maravilhosos, quando a gente chega
no último estágio do nosso sono, que ele chama o estágio REM, Rapid Eye Movement, REM, Rapid Eye Movement. Por que chama isso? Porque a nossa pupila do olho fica batendo, fica movimentando. Você vê quando uma criança está no sono profundo, quando você olha o olhinho dela se movimentando. E a ciência diz que naquele momento as vibrações cerebrais estão como se a pessoa estivesse acordada. Ela estava adormecida profundamente e depois ela tem 20 minutos ou 15 minutos no máximo de sonho REM, onde ela está totalmente liberta do corpo físico, a não ser pelo cordãozinho de prata, né? E ela entra em contato com os amigos da espiritualidade. Isso é muito bonito. Nessa fase REM, ou até antes um pouquinho da fase REM, em que a gente tem também a oportunidade de olhar o nosso próprio corpo e pedir ajuda espiritual para alguns processos de saúde que a gente está enxergando no nosso próprio corpo. Olha que coisa linda, você está totalmente livre, né, com as suas vibrações maiores, e a sua percepção é ampliada, a sua consciência é totalmente ampliada, e aí você vê o seu próprio corpo, vê as suas dificuldades, pede ajuda à dimensão espiritual, os remédios do laboratório do mundo invisível para mexer ali e te recompor a saúde. Nós temos esse potencial, meus irmãos, que esses estudos magníficos Denis traz para nós. Temos esse potencial e podemos utilizá-los para viver melhor na Terra e melhor espiritualmente também. Então, esse terceiro tipo de sonho, que o Denis fala, o sonho comum, que é esses que tem pesadelo, etc. e tal, que os espíritos podem influenciar, os sonhos reflexivos, porque você vai fazer o apontamento das suas próprias memórias. Sonho reflexivo tem a ver com vivências no passado, e os sonhos etéreos, Denis chamou de sonhos etéreos, esses em que você se encontra na realidade espiritual com os espíritos amigos, e é maravilhoso. Já tive a oportunidade de um sonho etéreo, onde eu fui levada ao Instituto Leon Denis, na parte espiritual, porque nós fundamos lá em Juiz de Fora o Instituto Espírita Leon Denis, lá no bairrozinho simples, no bairro Democrata. Enfim, meus irmãos, eu acho que nós já chegamos nos nossos momentos finais, que o nosso diretor aqui, eu acho que já está dando sinal, que já está na hora. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, que vamos dar continuidade a esses estudos maravilhosos que Leon Denis nos ensina nesse livro. Muita paz para todos. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.